Bom dia, gente. Bom dia. Acordados, domingo, todo mundo já tá aqui com esse friozinho delicioso. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora. Hoje é dia 23/11 de 2025. E meu nome é Aline. Nós vamos fazer a abertura da reunião de hoje usando o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Esse livro ele guarda mensagens curtas, porém de extrema importância para serem aplicadas no dia a dia, como toda a literatura espírita. E eu gostaria que todos nós, antes de iniciarmos a reunião, fechássemos os nossos olhos, sentíssemos a cadeira, os pés no chão, respirássemos profundamente, preparando o nosso corpo, nosso espírito, para recebermos as lições de hoje. Mais uma vez, uma respiração profunda, puxando pelo nariz e soltando pela boca, sentindo o corpo, os músculos relaxarem, abrindo os nossos olhos. Prestemos então atenção na mensagem de hoje. Lição de número 4, intitulada Lição da Semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quando sim imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Pausando um segundo, trazendo atenção para esse pequeno parágrafo, percebemos o quão atual isso ainda é. Em meio de turbulentas realidades, continuemos a vida passo a passo e com todas as dificuldades. Jesus aqui, ele expõe e fala e compara o reino de Deus como uma semente. Desde então, haja sol, haja chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir frutífica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem à inibição terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se.
A importância de sempre estarmos plantando essa semente do reino divino dentro de nós, cultivando a esperança. Ao meio de tanta dor, de tanta turbulência que existe do lado de fora, continuemos então cultivando o reino de Deus dentro de nós. É uma mensagem sublime que dias atuais torna-se às vezes difícil, mas não é impossível. Cabendo a cada um de nós focar no que é importante, focar em trazer a luz para dentro dessa semente. Cada um de nós temos essa centelha divina dentro de nós. E Jesus continua: age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro contribui-lhe objetivo imutável e não mais descansa. Na marcha como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade e salvação, porque jamais recua por contar os benefícios de que se faz instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momento e concluiu. Eu creio que essas pausas que Jesus dava era para que as pessoas começassem a entender então o que ele falasse. Porque muitas vezes nós não paramos para perceber a sublimidade das mensagens. Jesus, como um mestre dos mestres, ele percebe então essa necessidade nossa, dessas pausas, para que possamos então entender as ideias. E ele continua: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encerrados no lodo da terra, o trabalho infalível no bem, no lugar em que se encontra, é traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Isso é um convite de Jesus para que saiamos de dentro de nós mesmos. Na reunião de quinta-feira, nós trouxemos uma palavra, um termo que é muito usado por André Luiz: ensimesmamento. E isso nada mais, nada menos é o fato de que vivemos às vezes dentro de nós mesmos, de forma que esquecemos de ver o que está ao nosso redor. E isso nos traz grande sofrimento, porque nós damos grandes proporções às nossas dores. E essa mensagem, ela traz uma chacoalhadinha. Aqui ele é bem claro. Ainda que o discípulo guarde os pés encerrados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontre, é traço indiscutível a sua elevação. A elevação moral do espírito, a elevação da vida, ela necessita de movimento. Movimento para frente, movimento para cima. A esta altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então, daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade, o que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam? Então Pedro pergunta a Jesus: e aqueles que conhecem, o que sabem o que devem fazer e não fazem em relação a ajudar o próximo? E Jesus, satisfeito com o que ouviu de Pedro, elucida: este, Simão,
representam sementes que dormem apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhe as posições no solo, e lhes germinarão vitoriosas um dia. Que interessante! Jesus fala que, infelizmente, aqueles que guardam as sementes sofrerão turbulências, enfrentarão turbulências para que acordem, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes as posições no solo, e eles serão germinados de qualquer forma. Ai, mas Jesus está falando que nós vamos ter que sofrer para acordar? Não, nós podemos acordar sem sofrer. Porque todos nós estamos fadados a uma coisa. Quem pode me falar o que é? Evolução. Todos nós. Aquele que nós olhamos, que vemos ainda como um verme na sociedade, talvez em um ponto de uma de suas existências comece a evoluir muito mais rápido que nós. Por isso a importância do não julgamento. É muito difícil fazer isso. Eu falo por mim. Pela minha posição moral, ainda é muito difícil fazer isso. Mas é necessário começar a pelo menos tentar. A pelo menos tentar fazer isso. Jesus continua: no campo de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Eu me pergunto, eu sou uma dessas que preciso da tempestade vir e chacoalhar para que eu mude a minha posição mental e eu comece a poder ajudar? A importância das pausas de Jesus, tragamos ela para um sentido real de nossa vida. São as pausas onde que nós paramos para pensar e desenvolver o nosso pensamento neste ponto. Eu ainda faço isso? Em qual parte da minha vida que eu estou ainda atolado com o pé no lodo da terra, como diz a lição, e eu me vejo tão sofrendo que eu não tenho a capacidade de ajudar um irmão que está ao meu lado, com um sorriso, com uma oração, quando nós saímos de casa, que tem aquele abençoado que está dirigindo à nossa frente, dá uma pisada no freio e a gente quase entra na traseira dele. Ao invés de deixar o nosso amargor sair, respirar e falar: Jesus, abençoa. Gente, nem que seja da boca para fora, mas é o início do exercício ao bem. Tem que começar de algum lugar. E Jesus ainda continua: auxiliemo-las com amor e prossigamos para a nossa vez, mirando à frente. Continuemos a andar, desimportante se o mundo ao nosso lado esteja caindo. Se o político que é contra a sua ideologia está fazendo algo errado, isso é problema dele. Oremos por ele. Quão difícil é isso ainda. Se o vizinho que liga o som alto e te importuna, se aquele membro da família, todos nós temos uma semente dentro de nós que pode ainda ser germinada, que vai ser germinada. Sejamos então aquele que ajude esse irmão de alguma forma, com uma oração, com um pensamento positivo, porque é tão mais fácil de ferirmos pensamentos negativos e esses atacam nossos irmãos como uma lança afiada.
a importância de perceber o que pensamos todos os momentos. Isso é desenvolvimento moral, minha gente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu, deixando com que todos começassem a pensar nessa grande mensagem. Nessa mensagem que, apesar de ser dada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, mais do que nunca é aplicável ao dia de hoje. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao Divino Mestre, trazendo a imagem de Jesus com os seus olhos benevolentes, sentindo o abraço do Mestre nos acolhendo e nos dizendo: cada um de vós carrega uma semente divina e cabe a ti, querido filho, semeá-la. Não espere então as tempestades da vida fazer com que essa semente tenha que ser mudada de lugar. Tu sois forte, tem todos os atributos necessários para participar na germinação desta semente de grande importância para teu sublimamento moral e o crescimento geral do mundo em que vives. Sois responsáveis pela paz do mundo, cada um de vós. Abrimos os nossos olhos, preparemos então para receber as mensagens. O Livro dos Espíritos hoje é com Luiz. O Evangelho é seu, Lu? O Evangelho é com Luciana. Muito obrigada a todos. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, Aline, pela excelente abertura. Eu vou então hoje fazer o estudo do Livro dos Espíritos, esse nosso livrinho tão querido, primeiro livro publicado pelo codificador Allan Kardec, primeira edição em 1857. Começou quase com a metade das perguntas, no final hoje tem 1019 perguntas. E nós vamos estudar hoje as perguntas 729 a 731, que fala do... Nós estamos na parte terceira desse livro. Então, Allan Kardec ele foi muito, como um estudioso e como membro da Academia Científica de Paris, da França, ele codificou o livro, e a primeira edição era mais uma coisa corrida. E na segunda edição, quando ele reeditou, ele catalogou e classificou as perguntas em grupos e dividiu em etapas esse livro, para ficar mais fácil para a gente entender. Então essa parte terceira, ela fala das leis morais, né? Então nós estamos no capítulo que fala, o capítulo 6, que fala da lei da destruição. E ele fala da destruição necessária e a destruição abusiva. É o subitem do capítulo 6º, que é da lei da destruição, e esse grupinho de perguntas que a gente vai estudar hoje fala sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. Então ele ajuda a gente a entender, né? Então vamos lá, a primeira pergunta, pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Olha que pergunta, né? Se a lei da destruição, que é uma lei natural, ela faz parte das leis divinas, por que a gente tem na natureza meios de preservar a nossa vida? Olha que pergunta. A destruição tem que acontecer, por que existe formas que Deus nos deu de conservar? E olha a resposta dos Espíritos. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então, de novo, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta
ou é contra, ao desenvolvimento do princípio inteligente. Olha que sutil aqui. Quando Allan Kardec fala princípio inteligente, ele abrange qualquer forma de vida. Né? Que lá na Gênesis, no Espiritismo, Allan Kardec fala que a gente vem... ainda não é nos dado como que o Espírito surgiu. Né? Nós não temos ainda esse entendimento profundo. A gente sabe que Deus criou o Espírito. A gente sabe que o universo é composto de três coisas. Deus, a matéria e o Espírito. E o princípio inteligente é o que dá luz ao Espírito como nós somos. É o que dá vida às plantas, é o que dá vida aos animais, é o que dá vida a qualquer ser orgânico no universo como nós conhecemos. Então, Allan Kardec fala aqui, né, de novo, que é toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente, do desenvolvimento da vida, de maneira ampla. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Olha que interessante, a necessidade. Deus fez com que cada ser experimentasse essa necessidade. Se a gente for na natureza, nos animais, isso é instinto. Qual que é o instinto do animal? É ele se reproduzir e multiplicar. E a natureza é tão sábia que existe equilíbrio. Não é que você não vê uma população na natureza, sem interferência, onde não há interferência humana, né, se reproduzir a ponto de ficar em excesso. Existe o equilíbrio. Então, buscando um pouquinho do que diz a fazer uma correlação dessa pergunta com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é entendendo um pouquinho mais, aprofundando o estudo dessa pergunta, eu trouxe aqui 3 pontos que fala sobre isso, né? Sobre como é que essa pergunta tão simples que Allan Kardec fez, a gente pode buscar embasamento no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro também escrito por Allan Kardec através dos Espíritos e que complementa o Pentateuco, né? Os 5 livros da doutrina espírita. Então, primeiro, através do equilíbrio da natureza, como eu já falei. Né? E no Evangelho, no capítulo 4, que diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante. A gente está falando de destruição. Eu gosto de pensar em destruição como transformação, né? Renovação. Por que existe a destruição? Então Deus é mau? Deus quer destruir? Não. É natural. Tudo que tem um começo tem um fim. É um ciclo. É uma renovação. E aí, a gente fala também nessa pergunta, pode estudar a finalidade educativa da vida física, né? Fazendo então a correlação da lei da destruição com a nossa realidade, né? O livro, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho mostra que as provas e dificuldades da vida têm finalidade moral e educativa. Então, se a gente pensar na destruição como a renovação, ou no nosso caso como a reencarnação, então, eu reencarno, o meu corpo físico é destruído, por assim dizer. Né? Eu nasci, do pó veio, do pó voltarás. Então, a gente nasceu dentro da barriga das nossas mães. Começamos como, né, um ser unicelular que se juntou e foi através das multiplicações, nós nascemos. E depois, quando voltamos para a Terra, nosso corpo é decomposto e o material orgânico volta ao universo. E nosso espírito volta da onde viemos. Né? Esse é o ciclo da renovação. E por fim, a lei divina da conservação. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, item da 88, providência divina. Né? Deus provê tudo o que é necessário à conservação dos seres. Essa lei assegura condições adequadas ao progresso, alinhando-se com o que a gente acabou de ler. Então Deus provê que a gente conserve a nossa vida o máximo possível. E qual o objetivo? Nossa evolução moral. Nós somos criados puros, simples e ignorantes. Com o objetivo, como a Aline acabou de falar aqui, né, da evolução. O nosso objetivo final é a perfeição. Todos nós temos a centelha divina. Nós temos aqui uma pedra bruta que em cada encarnação a gente vai lapidando essa pedra até que a gente encontra aquilo que Deus colocou dentro da gente, esse diamante, que é o nosso espírito, que ainda está encoberto com as nossas imperfeições.
né? E através de cada encarnação a gente vai aprendendo um pouco e vai lapidando. E vai evoluindo. E aí, só para a gente fazer uma correlação com a ciência, né? É interessante ver como o Espiritismo se conecta com a ciência. Então, Newton, em 1687, já trouxe para a gente, né, descobriu, não fala ele criou, ele descobriu a lei da ação e reação. Né, que na física, como a gente conhece, toda ação gera uma reação oposta e de igual intensidade. Né, então você não tem... com a ciência mais moderna agora, com a lei de Einstein, existe uma transformação entre matéria e massa através de geração de energia, mas no total a quantidade de matéria não se muda. Então a lei de Newton ainda é atual, a lei da ação e reação. Então é como você vai empurrar um objeto, esse objeto vai mover na potência igual à força que você empurrou. O que vai atrasar isso? Vai ser o atrito. Então, vai transformar um pouco dessa energia que você empurrou em atrito, mas a energia total é a mesma. E por fim, né, que aí a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. É a primeira lei da termodinâmica. Então, Lavoisier, lá em 1789, também já falava sobre isso. Né? Que depois, mais para frente, né, essa lei da termodinâmica não foi ele que criou. Ele, através do tratado que ele publicou em 1789, com essa frase, permitiu que lá mais tarde, em 1842 a 1851, fosse desenvolvida a primeira lei da termodinâmica, né, que você transforma energia. É hoje como, por exemplo, o carro elétrico funciona. Transforma energia elétrica em motora e você se locomove. Então, isso é a ciência conectando com a lei. Eu estou destruindo alguma coisa? Na verdade, não. Eu estou transformando. É isso que o Espiritismo nos traz. E aí, continuando para a próxima pergunta, que é bem conectada, né? É 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta. Sendo, pois, mais de se desejar do que de temer. Olha que interessante, né? Allan Kardec, com a sua cabeça de estudioso e metódico, poxa vida, por que ao morrer eu vou para um lugar melhor, da onde eu vim, eu temo? Por que lhe tem o homem instintivamente tal horror? Que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Então isso é uma pergunta existencial quase, né? Em toda a humanidade, né? A humanidade vem desde o princípio com medo da morte. E Allan Kardec faz essa pergunta, né? Por que nós, seres humanos, temos medo da morte? E é a resposta dos espíritos. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação. O instinto de conservação é também parte de uma lei natural, a lei da conservação. Então Deus nos colocou aonde? Onde estão gravadas as leis naturais? Segundo a doutrina espírita. Alguém sabe onde estão gravadas as leis naturais? São 10. Oi? Na consciência? Consciência, perfeito. É na consciência, é dentro da gente. Então, quando a gente fala eu agir por instinto, o instinto normalmente faz o que? Instinto da conservação. Quando a gente fala o instinto de mãe, o instinto de um pai, qual que é o instinto com relação ao filho? É proteger, é conservar. Então, isso está escrito na nossa consciência. Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Aqui, de novo, Allan Kardec fazendo a correlação de por que eu tenho por que eu tenho esse instinto da conservação? Para evitar que eu entre no desânimo e acabe fazendo um dos pecados capitais, que é o suicídio, que é terminar com antecipação a minha existência. Ou terminar com a existência de outrem.
Então ele fala aqui que esse é o principal motivo porque Deus colocou isso na nossa consciência. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite na dilação que Deus nos concede. Dilação é a extensão. Mas, ingrato, o homem que rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então aqui, Allan Kardec falando, e os Espíritos trazendo, né, através dos Espíritos, que o ingrato é o homem que rende graças à sua estrela, ou seja, ele mesmo. Não reconhecendo que o que nós temos vem de quem? Do Criador, vem de Deus. Né? A gente focar nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Focar na nossa elevação moral e não no ouro que a gente tem aqui na Terra. E aí, de novo, fazendo uma relação com o Evangelho, eu trouxe os 3 principais pontos para a gente estudar aqui juntos. Né? O primeiro é o medo da morte, vem da ignorância espiritual. Né? E no capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Então Jesus já falava, né? Meu reino não é deste mundo. O Evangelho explica esse apego à matéria e a falta de compreensão da vida futura gera um temor. Porque eu tenho ouro, eu tenho poder, eu tenho posse. Eu não quero deixar isto. Eu quero carregar para a vida. Não existe. O que é daqui fica aqui, quando a gente desencarna. Todo o ouro que a gente conquistou, todos os títulos, tudo isso. O que fica com a gente são os aprendizados, a elevação moral, o bem que a gente fez, a caridade, as relações que a gente construiu. O ouro, a matéria, fica na terra. Segundo, o instinto da conservação como lei natural. E aí no capítulo 5, Bens-aventurados os aflitos, no item 20, o instinto de conservação é destacado como um mecanismo divino para permitir a evolução através das provas da vida material. Então, de novo, lá no Evangelho já também, trazendo que é um instinto que foi colocado dentro da gente, na nossa consciência. Por quem? Por Deus, quando criou o Espírito. E por fim aqui nessa pergunta, a morte como libertação e progresso. E aí voltando ao capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E no item 2, né? O Evangelho mostra que a vida espiritual é mais ampla. A morte revela mundos superiores e progresso contínuo. Então se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, Jesus já falava, na casa do meu Pai existem várias moradas. Esta aqui é só uma delas. Mas se a gente pensar nos trilhões de planetas que existem no universo, acharmos que só neste planetinho aqui, que é um grão de areia numa praia, contém vida, é muito interessante. Então a gente expandindo, isso já foi falado por Jesus. Na casa do meu Pai existem várias moradas. E esta é uma delas. E aí, como eu já falei agora há pouco, né, as leis divinas ou naturais, eu só trouxe aqui para a gente relembrá-las. Né? A primeira lei da adoração, a segunda lei do trabalho, a terceira lei da reprodução, a quarta lei da conservação, a quinta, a lei da destruição. Eu gosto de pensar, quando eu falo destruição, eu gosto de pensar a lei da transformação, mas como Allan Kardec nos trouxe, a lei da destruição. A sexta, a lei da sociedade. A sétima, a lei da igualdade. A oitava, a lei da liberdade. A nona, a lei da justiça, amor e caridade. E a décima, a lei da perfeição moral. E a sequência está assim, não é ao acaso. Tanto é que a décima é a lei da perfeição moral, que eu só consigo chegar na décima se eu exercitar as 9 primeiras. Não adianta querer pular. Eu vou ser perfeito se eu não observar a lei da sociedade? Não. Você pode ser muito evoluído. Cientificamente e até um pouco moralmente. Mas se você não observá-la... e se eu não respeito a lei da liberdade, posso ser perfeito? Não. Você pode ser bom, de certa forma. Relativamente bom. Né? Mas perfeito é Deus. E o modelo de perfeição que Deus nos deu? Jesus. Então são essas 10, as leis naturais. Por que elas são chamadas leis divinas ou naturais? Porque elas estão inscritas na nossa consciência.
A gente tendo acesso à consciência ou não. Na psicologia fala isso, né? A gente vai no terapeuta fazer terapia ou no psicólogo, como ele trabalha com a gente? Trazendo para a consciência aquilo que está no nosso subconsciente. Entendeu? Exatamente. A gente traz aquilo que está escondido, que a gente colocou numa gavetinha e trancou a gaveta lá no fundo, não quero mais pensar nisso. É isso. Essa lapidação moral que a gente vem fazer em cada encarnação para trazer à tona essas... Eu estou falando aqui, ó. Eu estou falando, não coloquei ali, né? Trazer à tona essas 10 leis naturais ou leis divinas. São as leis escritas, colocadas na nossa consciência por Deus. E aí, indo para a última pergunta, a pergunta 731 do nosso estudo hoje aqui, é uma pergunta simples. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Olha que interessante. Allan Kardec ele vai perguntando e agora ele está fazendo um círculo. Né? Primeiro perguntou por que eu conservo por que eu destruo se eu tenho conservação, e agora ele pergunta por que eu conservo se eu tenho destruição. Então ele está querendo cercar de todas as formas o entendimento. O que ele quer? Esclarecer para a gente. E para ele mesmo, né? Porque na época ele tinha essas dúvidas. E aí a pergunta é, por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? E a resposta é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio, servir de contrapeso. Então aqui é a lei do equilíbrio. Né? O universo, se a gente for pensar no universo, o nosso sistema solar, não vamos nem tão longe, o que a gente consegue compreender hoje aqui. Pensa na beleza que é o sistema solar. O nosso planeta está girando a uma distância perfeita ao do Sol, que permite que a gente receba o calor e a energia e forme a vida. Se a gente estivesse mais perto, o que aconteceria? Seria muito quente e não teria condições de vida. Se a gente estivesse um pouco mais longe, o que seria? Muito frio e seriam mais difíceis as condições de vida. Então estamos ali no equilíbrio. Se a gente for olhar na natureza aqui, você vai num ecossistema, numa ilha deserta, aquela ilha deserta vai ter vida. E vai estar no equilíbrio essa vida naquela ilha deserta. Então vai ter os animais que ali conseguem sobreviver, os insetos, vai ter os peixes ali perto do oceano, provavelmente vai ter água potável nessa ilha, que vai fornecer água para os animais que estão vivendo ali, os pássaros que chegam através da migração, vai ter os próprios animais que ali vivem em equilíbrio. A natureza, né, a perfeição da natureza, ela reforça o equilíbrio que Deus nos traz. A natureza em si tem equilíbrio. Às vezes a gente chega lá e destrói um pouco o equilíbrio, né? Mas essa é a parte do nosso processo de aprendizado e de evolução. E aí, fazendo de novo a correlação dessa pergunta com o Evangelho segundo o Espiritismo, equilíbrio universal. Né? E aí, no capítulo 2, voltando ao capítulo 2, só que agora o item 6, meu reino não é deste mundo, o Evangelho ensina que tudo na criação obedece a uma ordem superior. Os mundos são sustentados por lei de equilíbrio. Então isso já traz no Evangelho, e Jesus já nos falava dessa lei do equilíbrio. Segundo ponto é o instinto de conservação como lei natural. No capítulo 3 do Evangelho, de novo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele fala que os mundos passam por transformações. O nosso planeta está no estágio de provas e expiações. É um estágio onde a gente não encontra felicidade pura, a felicidade plena. A gente tem momentos felizes, mas estamos passando por provas e expiações, todos nós. Né? Se a gente pensar, nós formos refletir na nossa vida, a gente às vezes está num momento super feliz, acontece alguma coisa, não está mais tão feliz. Aí vai dormir, relaxa, acorda amanhã um pouco melhor, um pouco mais feliz de novo, acontece uma coisa boa, fico feliz. Daqui a pouco, acontece outra coisa, não tão feliz. E assim vai. É o ciclo da nossa evolução. O próximo estágio que a gente está no processo de transformação, planeta de regeneração. Ainda não é um planeta 100% feliz.
mas já está mais depurado. Já não tem tanta misérias e aflições como o nosso plano. Estamos chegando nesse processo, estamos no processo de transformação. E aí, por fim, a morte como libertação em progresso. E no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho explica que as provas e as perdas e as mudanças, né, as transformações, a renovação, são instrumentos de purificação espirituais, alinhada a esse princípio de renovação que a gente está estudando nessas 3 perguntas. Então, e aí, fazendo conexão com a pergunta anterior, aquele horror que a gente tem da morte é porque a gente ainda não consegue compreender a doutrina ou compreender o que está escrito aqui pra gente, né? Que é a morte é uma libertação, gente. Faz parte da nossa evolução. É a gente voltando para nossa morada. Se a gente for pensar, o espírito é eterno. A gente vive aqui o quê? 80, 100 anos? Isso é um piscar de olhos, na realidade. O infinito é algo tão abstrato na nossa cabeça que a gente não consegue entender ainda, na sua plenitude. O que é o infinito? Pense no tempo, o que é o infinito? O que são 100 anos versus 1 trilhão de anos? A gente não consegue conceber essa diferença. Mas isso é o que nós vivemos aqui, é a nossa realidade. E é importante a gente viver esses 80, 100 anos, ou qualquer que seja o tempo que nós tenhamos nessa terra, na nossa plenitude, da melhor forma possível. Praticando o quê? O máximo possível a caridade, o bem ao próximo e o amor. Né? Você quer resumir todo o Evangelho? É o amor e a caridade. Né? É tão simples quanto isso. E aí, concluindo o nosso estudo de hoje, 3 itens aqui. Primeiro, conservação e destruição trabalham juntas no equilíbrio da natureza. Então é muito simples isso. Se não existisse a destruição, entre aspas, né? Se não existisse esse ciclo de renovação, o mundo não seria equilibrado. Né? Quantos insetos existiriam no planeta? Quantas pessoas existiriam no planeta? Quantos animais existiriam no planeta? Seria insustentável. Então pense no processo de destruição como parte natural de um ciclo de renovação, de transformação e de evolução. E a cada ciclo isso se melhora. Esses aprendizados são gravados no DNA e eles vão se evoluindo. Como a teoria darwiniana, né? Da lei da evolução das espécies. A destruição é instrumento de progresso, não de castigo. Então, importante isso, gente. Não pense que Deus castiga, está destruindo para castigar, não. É uma ferramenta que Ele trouxe com seu amor divino, sua perfeição absoluta. Como transformar as nossas vidas. Como pôr fim a uma etapa para começar outra. Na verdade, continuar a nossa jornada eterna. E aí, por fim, o instinto da preservação e o temor da morte são proteção providencial. Então a gente tem isso gravado na nossa consciência para que a gente possa proteger a nós mesmos, acima de tudo, mas também as nossas pessoas queridas, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais. Né? Então estamos aqui, temos isso gravado para que a gente não faça o pecado maior, que é terminar antecipadamente as nossas vidas ou as vidas das pessoas que nos cercam. É o princípio da... Por que existe o medo? O medo existe para prevenir que a gente faça a coisa errada. Né? É uma forma de ajudar a gente. Então, com isso, gente, eu vou passar a palavra para Luciana, que vai fazer o estudo do Evangelho para a gente. Gostaria de agradecer a todos. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais a lei da destruição. Muito obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. A gente vai dar continuidade, então, aos estudos dessa manhã com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, capítulo que caiu pra gente
é o seguinte, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então tá, o que é fé? Fé, no geral, quando você procura lá no dicionário definição da fé, é você acreditar em algo ou alguém de forma que você não tenha 100%, você não saiba 100% naquilo que você está acreditando, mas você acredita. Você acredita além do que está ali, a sua zona de conhecimento, da sua zona de conforto, você crê. Então, você tem fé. E a fé religiosa? A fé religiosa é quando você acredita no que a sua religião está trazendo para você como dogmas, né? Que são... a definição de dogmas é aquilo que a religião traz para a gente, que é indiscutível para a gente. Que é algo que foi trazido, muitas vezes, ou como uma revelação, ou algo que é a base da religião. Então, no Espiritismo, por exemplo, um dogma é que existe a lei da reencarnação. A gente reencarna. O espírita acredita na lei de reencarnação. Como algo que, para a gente, é indiscutível. É indiscutível, então quer dizer que eu tenho que acreditar cegamente? Não. E esse item fala justamente sobre isso. A condição da fé inabalável. A fé cega é aquela onde eu acredito sem questionar, sem estudar, sem procurar saber muito. Eu acredito, e o que estão me falando aqui é o que eu vou acreditar. Sem fazer meus estudos, sem fazer meus questionamentos, sem querer saber o que está por trás daquilo. Por que aquela pessoa está falando isso? Na religião, a fé cega é muito comum. Existem muitas religiões, existem muitos fiéis, também independente da religião, que estão ali, vem aqui, ouve e acredita naquilo, não quer muito saber e segue com aquilo. Mas existe a fé racionada, que é a fé onde a gente está procurando saber, é onde a gente quer entender, para que a gente possa construir, então, uma fé cada vez mais forte. Particularmente, quando notando, fazendo essa conexão do estudo que eu fiz do Evangelho e observando a apresentação de hoje de manhã, por exemplo, do Luiz, que veio trazer tanta informação para a gente. Quem aqui não acredita que isso fortalece a nossa fé? Esse monte de informação que o Luiz trouxe para a gente, explicando dentro de uma simples pergunta do Livro dos Espíritos, que a Kardec faz a espiritualidade, a gente quebra aquela, desmiuça aquela informação toda de forma que faça muito sentido a pergunta e resposta. Eu acho que para a maioria de nós ficou muito claro o que o Luiz trouxe aqui para a gente. E muitas vezes, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos sem estudá-lo, só lendo, a gente não vai tão profundamente nessas respostas, na compreensão disso. Então, a gente há de concordar que o conhecimento permite uma fé muito mais forte. Quando a gente conhece, a gente aprende, a gente está realmente entendendo aquilo que está sendo trazido aqui para a gente, é ou não é muito mais fácil acreditar? É muito mais fácil acreditar, porque eu entendi, fez sentido para mim. E mesmo que muitas vezes a gente às vezes pode estar estudando alguma coisa que não faz muito sentido, por mais que a gente tenta entender, e é aquilo que o Luiz falou, entender como foi criado o espírito. Por mais que a gente sente, em todos os livros que a codificação ou que o espiritismo nos traga, a gente não vai entender. Porque nós temos um limite de compreensão. Cada um de nós tem.
tem mais ou menos geral da humanidade hoje em dia, mas também você vê limites ainda maiores e menores, ou diferenças nos limites de uma criança de 5 anos e um adulto. Né? A criança de 5 anos ainda, o cérebro não consegue compreender as mesmas coisas que um adulto consegue. Dentro de um cérebro adulto, por exemplo, também há limites. Você vai se comparar com... Às vezes você vê estudos de pessoas cientistas ou pessoas assim, extremamente inteligentes, gênios. Por mais que meu cérebro seja um cérebro desenvolvido de adulto, eu não tenho capacidade de compreensão que aquela pessoa tem naquele assunto. Né? Porque, como o Luiz falou, a gente pode estar muito desenvolvido em uma área, mas na outra área não. Assim é a humanidade. Você pode estar muito desenvolvido em uma área que ainda me falta muito desenvolver. Mas esse é o processo de evolução. É de todos nós. Cada um vai crescendo numa área num passo diferente. A gente também sabe com o Espiritismo nos ensina, ou a doutrina espírita nos ensina que quando eu reencarno, aquele plano de reencarnatório vem para me ajudar a aumentar ou melhorar a área que ainda eu estou um pouco baixa. Então, se o meu moral está... O meu moral está mais baixo do que o meu intelectual, por exemplo, o meu desenvolvimento intelectual, por exemplo, eu vou reencarnar numa posição que me permita aumentar o meu desenvolvimento, melhorar o meu desenvolvimento moral. Porque tem que haver esse equilíbrio. E esse equilíbrio que o Luiz trouxe para a gente aqui antes, ele é em tudo na natureza. Deus faz tudo equilibradamente. Quem desequilibra é a gente. Né? A gente sabe. Quando alguma espécie cria muito mais do que deveria, é porque e acaba destruindo um ecossistema ali, é porque um ser humano resolveu trazer um bichinho de estimação de um lugar e aí trouxe para cá e não deu certo na casa dele, ele vai e solta aquilo lá num lago e destrói o ecossistema todo. Quando tem interferência do ser humano que acha que sabe o que está fazendo, a destruição acontece de uma forma desequilibrada. Né? Se eu estou desequilibrando o sistema, aí não é o equilíbrio divino. Deus faz tudo de forma equilibrada. E se a gente se conecta, então, à espiritualidade, às leis divinas, eu vou seguir no caminho certo. Então, a gente tem que estar prestando atenção nisso. Então, o Evangelho vem nos trazer. Falamos das verdades espirituais. Aqui ele está falando dessa parte dessa lição, ele está falando que qualquer um pode ter fé. Existem pessoas que falam, não consigo ter fé. Por mais que eu tente, eu não consigo desenvolver minha fé. Não consigo. Eu não consigo. E aí o Evangelho nos chama a atenção. Existem as pessoas que falam que não conseguem desenvolver a fé. Existem dois tipos. São as pessoas que não estão percebendo um monte de provas de que existe uma força superior ao seu redor. Então, é o descaso. Um grupo é o grupo do descaso. Eles estão... Todo aquele monte de prova de que Deus existe está ao redor dele, tudo está acontecendo que prova que Deus existe ao redor dele e ele não está prestando atenção. E depois tem o grupo orgulhoso, que é o grupo de pessoas que acha que não pode ter fé porque, na verdade, tem medo da mudança que sabe que vai ter que fazer por acreditar que existe um ser superior. Um ser que está comandando tudo. O
O orgulho não me deixa, então, ter fé. Mas, para muitos de nós, a gente tem fé religiosa, né? A gente acredita em Deus, a gente acredita no que estamos estudando aqui, no que a lição de abertura nos trouxe, no que o livro dos Espíritos nos trouxe, no que o Evangelho está nos trazendo, no passe. A gente tem fé, a gente acredita, a gente não está vendo. Quando a gente senta ali na cadeira do passe e a gente se entrega, aquilo é um ato de fé. Porque eu estou crendo que aquela pessoa que está ali na minha frente sabe o que ela está fazendo. Eu estou crendo que aquela pessoa ali na minha frente, além de saber o que está fazendo, está sendo amparada pela espiritualidade superior. Porque se eu não estiver sendo amparada pela espiritualidade superior, não adianta nada eu ficar ali na sua frente mexendo meus braços. Talvez até tenha alguma explicação magnética, mas o principal do passe, que vai muito além só do magnetismo, está acontecendo ali por causa dos espíritos que resolveram estar aqui hoje, nessa casa, para nos auxiliar. Dos espíritos de luz. Então, sentar aqui na cadeira de passe é um ato de fé. A gente sentar aqui num domingo de manhã, ao invés de dormir até mais tarde, ao invés de ir para não sei aonde, fazer não sei o quê, é um ato de fé. Porque eu estou sentada aqui, estou ouvindo palavras, estou fazendo reflexões comigo mesma, para que eu possa... Bom, a minha, né, reflexão é para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa sair daqui e ser um pouco melhor do que eu era ontem. Então, eu acredito que essas palavras que eu estou lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, ou que eu estou aqui sentada ouvindo qualquer um de nós trazer para mim, ou para a gente, vai me fazer, ou vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque não vai me fazer, né? Ninguém consegue me fazer ser nada. Vai me ajudar a dar aquele passo. Então, é um ato de fé, indiscutivelmente. Ok. O Evangelho, ele segue falando das pessoas que a fé parece ser algo inato. Então, tem gente que nasce, parece que já veio, assim, com uma fé invejável. Como que aquela pessoa pode acreditar tanto? Como que aquela pessoa pode se doar tanto? Como que aquela pessoa consegue? Isso, o Evangelho está nos dizendo que é um sinal de que aquela pessoa já tem um progresso moral, nesse sentido mais avançado, que já vem de antes. Eu consegui acreditar tão facilmente, não de uma forma cega, mas de uma forma mais fácil, tem a ver com o meu grau de desenvolvimento espiritual. Então, uma pessoa que, né, bate contra sempre, não consigo, não, tem a ver com o tanto que eu ainda preciso aprender como espírito. Porque a fé, ela é algo que a gente pode construir. E que a gente deve construir. E que a gente precisa construir. Então, aquelas pessoas que falam, meu Deus... Bom, eu adoro dar meu exemplo aqui, porque quando eu era adolescente, né, eu ia à igreja católica, eu ouvia de vez em quando também, a minha família não era uma família religiosa, mas eu ouvia aquilo tudo e não fazia muito sentido. Quando eu ia fazer uma prece em casa, eu não sabia se ninguém estava ouvindo minha prece, como é que eu sei que tem alguém ouvindo minha prece, como é que eu sei o que dizer, o que é prece. Com o passar dos anos, quando eu comecei a frequentar o centro espírita, que me deu me explicou tudo isso, da mesma forma que o Luiz veio explicar aqui pra gente, o livro dos Espíritos nos explica muito isso, aí começou a fazer mais sentido. Então tá. Então eu sei que
Primeiramente, eu não preciso estar na igreja para fazer minha prece. Posso fazer minha prece em qualquer lugar. Qualquer lugar, tá. Mas como é que eu sei se a minha prece está sendo ouvida ou não? Sempre que nós fizermos uma prece de coração, será ouvida. Sempre. Se eu estou abrindo meu coração para me conectar com um ser maior, um ser mais iluminado, um ser que está acima de mim, minha prece vai ser ouvida. Ah, mas eu faço a minha prece então para Deus, ou eu faço minha prece para Santo Agostinho, ou eu faço minha prece para quem? Você pode fazer sua prece para Deus, você pode fazer sua prece para Jesus, você pode fazer sua prece para qualquer espírito de luz que te venha à mente. Mas cuidado. Muitas vezes a gente acha que a nossa avó era um espírito de luz, que a nossa mãe era um espírito de luz, e pode ser que eles estejam numa área de maior sofrimento do que uma área onde eles possam estar nos ajudando como um espírito, como Jesus, por exemplo. Jesus vai estar sempre numa situação onde ele possa nos ajudar, porque ele é um espírito perfeito. A minha mãe ou a minha avó, ou um espírito que aos meus olhos humanos era perfeito, provavelmente não é. Então eu não devo fazer uma prece pedindo nada a esse espírito. Eu posso fazer uma prece para esse espírito e devo fazer uma prece para esse espírito, mas aquele espírito nem sempre está em condições de doar. Então a gente tem que ter consciência disso. Ok, então eu posso fazer a minha prece para, não sei, se eu vim já, às vezes de uma família católica, eu posso fazer uma prece para um santo qualquer. Posso, claro. Posso fazer uma prece para Jesus? Pode. Mas quem que vai estar ouvindo minha prece? Deus se encarrega disso. Deus se encarrega de quem ele vai pedir para ajudar, se caso for preciso. Deixa eu tomar conta da prece aqui da Luciana. Não importa. Isso aí vai além do nosso ainda. Não tem problema. O que é importante? É eu saber que a minha prece está sendo ouvida. Tá, mas às vezes eu sinto que a minha prece não é ouvida. Às vezes eu sinto que eu peço e aquilo não está acontecendo. Isso quer dizer que a sua prece não está sendo ouvida? Não. Isso não quer dizer que a sua prece não está sendo ouvida. O fato de você pedir algo e aquele algo não acontecer da forma com que você pediu é sinal da perfeição de Deus. E da nossa imperfeição, muitas vezes. Porque eu nem sempre sei o que é melhor para mim. A maioria das vezes eu não sei o que é melhor para mim. Aos olhos de Deus. Aos olhos da perfeição. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Eu posso estar pedindo por algo que vai estar no decorrer do... Né, vendo aquela linha de progresso, vai estar me atrasando. Se aquilo acontecesse. Aquilo pode estar me atrasando, pode estar me prejudicando. Então Deus não permite que aconteça. E aí a gente acha que Deus não está ouvindo. A gente acha que a nossa prece não está sendo ouvida. Ou a gente acha que Deus é injusto. A gente arruma um monte de coisa para poder confortar o fato daquilo não ter acontecido, ou não ter ganho aquilo, ou o que quer que seja. Ou ainda não ser merecedora daquilo. A gente arruma um monte de coisa para tentar confortar aquilo. Deus não está me ouvindo. Não. Deus está sempre ouvindo. Essa mesma lição nos chama a atenção de que a gente tem que estar sempre fazendo a prece. A prece estreita a nossa relação com Deus. Então, quando eu estou fazendo uma prece de coração, não precisa ser palavras bonitas, não precisa ser longa, não precisa ser nada disso. Prece é sentimento. Quando eu abro meu coração para me conectar com Deus, aquele estreitamento acontece e eu vou tentar chegar mais próxima de Deus. Não é o contrário. Deus não vai bater na minha porta e falar assim, tá na hora de você fazer sua prece.
Eu estou aqui esperando. Eu estou esperando você vir fazer sua prece para que a gente possa se conectar. Não. Mas quando eu quero, ele vai estar sempre lá presente. Então, como que a gente constrói essa fé inabalável? Essa fé que acalma meu coração de uma forma tão profunda que eu sei que tudo vai ficar bem. Meu pai adora dizer, Luciana, vai dar tudo certo no final. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque o final ainda não chegou. Mas no final, vai dar tudo certo. Ele tá errado? Não. Ele está certíssimo. E quem sabe o que é o certo? Porque, né, vamos supor que a gente use isso, por exemplo, se tem um ente querido que está doente. E a gente fala, não se preocupe, vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo no final. Isso quer dizer que aquela pessoa não vai desencarnar agora, vai ficar tudo bem, ela vai se recuperar 100% e vai dar tudo certo no final? Não. Vai dar tudo certo no final quer dizer que no final, aonde você, aquilo que está acontecendo tem um intuito, tem alguma coisa tem que acontecer ali para o nosso progresso e para o progresso daquela pessoa. No final daquilo, vai dar certo. O que era para acontecer, vai acontecer e vai dar tudo certo. Se é algo para acontecer que vai fazer com que eu reavalie, isso talvez sofra nesse processo, mas que no final eu me torne um espírito melhor, isso vai acontecer. Mas a gente tem que estar aberto para esse tipo de pensamento. É para esse tipo de prece. No final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou ao final. Ou eu ainda não compreendi o que é certo. E pode ser que eu não compreenda nessa vida o que é certo. Pode ser que demore algumas vidas para eu compreender o que é certo. Aos olhos de Deus. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Quando a gente pede algo, a gente está pedindo de acordo com o nosso coração e a nossa mente imperfeita. Então, a gente tem que ter consciência de que se as coisas não estão saindo do jeito que eu pensei que elas estariam saindo e que eu pedi a Deus que elas saíssem dessa forma, pode ser não. Com certeza é porque aquilo não era para ser daquela forma que eu achava que aquilo deveria ser. Mas isso quer dizer, então, que eu não preciso fazer prece? Bom, já que vai tudo acontecer do jeito que Deus gostaria que acontecesse, para que vou fazer prece? Para que eu vou pedir? Se eu não fizer prece, se eu não pedir, eu não vou construir uma fé inabalável. A fé inabalável tem a ver com a minha conexão com Deus, com o meu estreitamento da minha relação com Deus, tem a ver com o meu conhecimento, ou seja, a base da fé tem que ser forte. Quando a base da fé é forte, a fé não desmorona. Então, como que a gente constrói essa fé forte? É conhecendo, é lendo, é entendendo. Se tem algo que alguém fala aqui na frente que não faz sentido, às vezes a gente pode até não interromper aquela pessoa na hora, mas depois pergunta ali fora, aquilo para mim não ficou muito claro. Não fez muito sentido para mim. Tem como você explicar de uma forma diferente? Ou tá faltando? Eu acho que eu vou começar a vir no curso na segunda-feira à noite, que aprofunda mais ainda esse conhecimento. Quando a gente corre atrás do conhecimento, seja ele só através dos livros, seja ele fazendo curso, seja ele ouvindo palestras no YouTube, que tem tantas e tantas e tantas que a gente pode ouvir, dirigindo, em vez de ficar ouvindo besteira no rádio, liga lá um podcast do Haroldo. Tem tanta coisa para fortalecer a nossa base de fé. Mas é muito importante a gente compreender, porque senão a gente fica numa fé cega. Numa fé que é assim porque falaram lá no Centro Espírita que é assim, então deve ser assim, né? Porque não. Deus gosta que a gente questione. As pessoas
autoconhecimento intelectual adoram ser questionadas, adoram questionamento, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve a nossa inteligência. Né? Meus filhos adoram falar, não sei para que eu estou estudando esse tipo de matemática, eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu falei, você provavelmente nunca vai usar na sua vida, mas você não acha que quando você está exercitando o seu cérebro para aprender esse tipo de coisa que você nunca vai usar na sua vida, você não está fazendo o seu cérebro ficar um cérebro mais inteligente, um cérebro mais forte? Um cérebro que tem conhecimentos que vão além só daquilo que você vai precisar usar na sua vida? Porque se a gente vai aprender só o que a gente vai usar na nossa vida e a gente não exercitar outras áreas do nosso cérebro que eu nunca vou usar, que eu não sei para que serve, mas que alguém está achando importante trazer esse tipo de conhecimento aqui para mim, como que eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente? Como que eu vou exercitar o meu cérebro de uma forma que vai... A gente não pode fazer só aquilo que é confortável. Uma das grandes, hoje em dia, os cientistas trazem para a gente que uma das grandes causas da demência e do Alzheimer é isso, a gente deixar o cérebro na mesmice, somente fazendo aquelas coisas que a gente já sabe, do mesmo jeito que a gente já sabe, ouvindo aquelas mesmas coisas, sem tocar ou alfinetar partes do meu cérebro que vão estar estimulando, às vezes, um desconforto de aprender alguma coisa nova que eu não gosto. Nossa, já estou velha, ficar aprendendo esse negócio é muito difícil. Isso estimula. Isso faz com que a gente abra o campo que vai tão além do que a gente tem noção. Mas a gente fechar os olhos e crer que tem algo além, que tem um pai invisível aos olhos humanos, mas que está lá, que nos criou, que está cuidando da gente, que está fazendo com que tudo aconteça da melhor forma possível para que eu seja uma pessoa, um espírito bem-sucedido, para que eu consiga desencarnar dessa vida, e olhe para trás e fala, nossa, que bom, eu consegui fazer bastante para o meu desenvolvimento espiritual. Porque se eu ficar só focado também no meu desenvolvimento material e o que eu consegui adquirir nessa vida, quando eu desencarnar, eu vou sair bem frustrada. Porque nada daquilo vai comigo. O que vai comigo é o que eu exercitei e fortaleci moralmente. Os meus laços, a minha caridade para com o outro, o meu intelectual, tudo isso vai comigo. Então, essa condição da fé inabalável que o Evangelho vem nos trazer é tomar cuidado para que a gente não caia no excesso, porque isso também pode levar ao fanatismo. E o fanatismo não é uma coisa boa. Em nada. Não só religiosamente falando, mas o fanatismo, seja ele por futebol, por qualquer coisa política, não é uma coisa boa. Então a gente tem que ter cuidado para estar equilibrado, para que a gente não tenha uma fé cega, para que a gente realmente questione, que a gente realmente pergunte, que a gente realmente corra atrás daquelas coisas que pra gente não tá... E vai ter coisa que a gente não vai conseguir ficar 100%, mas que a gente possa estar em paz com aquelas coisas que não existem respostas ainda pra gente, ou que as respostas ainda não façam 100% de sentido, mas a gente sabe que correu atrás até onde podia. E a prática de fazer preces, sempre que possível, nem que seja uma coisa assim de 1 minuto durante o meu dia. Você sabe que o seu dia começou a ficar difícil, que as coisas começaram a ficar assim muito corridas. Fecha o olho, respira fundo ali algumas vezes, faz aquela conexão rápida. Às vezes não precisa nem de palavra. Às vezes é só aquele sentimento de se conectar com Deus, de se conectar com a espiritualidade superior. Aquilo já nos traz uma calma. E cada vez mais a ciência vem comprovando isso, a gente sabe.
A ciência vem comprovando que pessoas que têm práticas religiosas vivem mais saudavelmente, de forma mais saudável. Então, gente, para fechar, que a gente traga essa fé com a gente durante todos os nossos dias, durante todo o nosso dia, todos os dias. Essa certeza de que existe algo melhor, essa certeza de que eu possa, ou de que eu posso ser melhor, essa certeza de que, como o Luiz falou, a gente está passando só por um piscar de olhos da nossa existência. A gente tem uma existência infinita. Quando a gente começa a ter essa certeza, fica muito mais fácil da gente agir dessa forma, da forma de que o meu espírito vai se beneficiar mais se eu agir dessa forma. E que Jesus possa nos ajudar a continuar construindo uma fé cada vez mais inabalável, cada vez mais racionada, e que a gente possa praticá-la todos os dias. Então, que a gente possa... a gente vai passar agora para o trabalho do passe, lembrando a todos, antes de fazer a nossa prece, da importância do silêncio, da gente continuar em silêncio nessa sala enquanto o passe está acontecendo bem aqui, da importância de voltar para cá depois que a gente tomar o passe, porque aqui a gente vai distribuir água fluidificada. E como a gente fala sempre, o passe é só a cereja em cima do sorvete. O passe não é mais importante do que nada que está sendo trazido aqui para a gente essa manhã. Tudo é um pacote. E continua lá fora, depois que a gente vai embora. Então vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem fechar os olhos, nos conectar com o Pai, agradecer. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa casa que nos ampara e nos recebe com tanto carinho, que nos nutre a alma e o coração. Pedimos humildemente que o Senhor nos guie, nos proteja, nos acolha e nos ajude a ter cada dia mais uma fé forte e uma fé frutífera. Proteja todos aqueles que aqui estão, aí aqueles que aqui não puderam estar nessa manhã. Que a nossa semana possa ser abençoada, com muita consciência dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Muito obrigada e que assim seja.